Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Paraná 2020. Nessa aula nós vamos continuar assuntos importantes de acordo com o edital, mas lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Paraná, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos para o assunto da aula de hoje, que é falar dentro do LibreOffice Calc, que é essa planilha de cálculos, sobre a função mínimo. Ao contrário da função máximo, que retorna o maior valor, a função mínimo ela retorna o maior valor indicado ou nos intervalos ou nos seus argumentos. Para explicar essa função mínimo, vamos pegar aqui o meu LibreOffice Calc e agora eu vou colocar alguns valores aqui nas células da planilha. Observa, vamos colocar ali o valor 10, o 5, aqui vamos colocar 8 e aqui o 2. E agora eu vou digitar a função mínimo igual, mínimo, abre parênteses e dentro dos parênteses vamos colocar os argumentos. Primeiro eu vou começar colocando A1, ponto e vírgula, B2. Olha só, o ponto e vírgula, ele separa os argumentos da função. Então, quando eu digitei igual mínimo, abre parênteses, A1, ponto e vírgula, B2, eu estou dizendo que eu quero o menor valor comparando A1, que vale 10, e B2, que vale 2. Observa, A1, coluna A, linha 1, vale 10, e B2, coluna B, linha 2, vale 2. Então, qual é o menor entre o 10, que está na célula 1, e o 2, que está na célula B2? É o 2. Então, vou pressionar Enter e a resposta é 2, porque a função mínimo retorna o menor valor indicado. Agora, eu posso usar aqui, vamos aumentar a quantidade de valores aqui, ó, vamos colocar 1 e 8 de novo, não, vamos colocar um 7 que não tem ainda. Então, olha só, agora eu tenho 6 valores ali, vou construir uma outra função mínimo, igual mínimo, abre parênteses, só que agora eu vou colocar A1, não mais ponto e vírgula, eu vou botar 2 pontos B3. O 2 pontos indica intervalo. Quando eu tenho igual mínimo a 1, 2 pontos B3, eu estou dizendo que eu quero o menor valor, o mínimo, da célula A1 até a célula B3 e todas que estão entre elas, porque o 2 pontos é intervalo, é de uma célula até a outra e todas que compreendem esse intervalo. Então, quando eu peço o mínimo de A1, 2 pontos B3, é aqui da célula A1 até a B3 e todas que estão entre elas nesse intervalo. Portanto, dentre todas essas células que vão de A1 até B3, qual é a menor? Qual tem menor valor? 1, né? Que está aqui, ó. 1 é o menor valor, então eu vou pressionar Enter e a resposta é 1, porque a função mínimo faz isso, retorna o menor valor. Outra dica, nós podemos usar dentro da função mínimo, nós podemos usar, e é o que eu vou fazer agora, cálculos. Por exemplo, eu poderia colocar aqui na função mínimo multiplicação, exponenciação. Vamos fazer um teste agora. Eu vou colocar A1, que vale 10 aqui, asterisco B2. O asterisco é multiplicação. Isso é um argumento. Aí eu boto ponto e vírgula e construo um outro argumento qualquer agora. Nesse outro argumento aqui, eu vou colocar B2, acento circunflexo, que significa exponenciação. O que vem antes do acento circunflexo é a base, o que vem depois é o expoente. Então eu vou botar aqui B2, acento circunflexo B1, que fica B2, que vale 2, acento circunflexo exponenciação, no expoente de B1, que vale 5. Então, aqui eu estou dizendo que é 2 no expoente 5. Então, observa. Como eu tenho um ponto e vírgula aqui no meio, nessa função mínima eu tenho 2 argumentos. O primeiro argumento é uma multiplicação, dizendo A1, que vale 10, multiplicado por B2, que vale 2. 10 multiplicado por 2 é 20. 2 multiplicado por 10 é 20, quer dizer que o primeiro argumento deu 20. O segundo argumento está dizendo B2, que vale 2, acento circunflexo B1, que vale 5. Está dizendo, então, que é 2 no expoente 5. E quanto é 2 no expoente 5? Vamos fazer? É 2 multiplicado por 2, que dá 4, multiplicado por 2, que dá 8, multiplicado por 2, que dá 16, multiplicado por 2, que dá 32. Quer dizer, então, esse segundo argumento aí, que é 2 no expoente 5, dá 32. Então, a comparação é entre 20 do primeiro argumento e 32, que é o resultado do segundo argumento. Lembrando que o ponto e vírgula separa os argumentos. Entre o resultado 20 e o resultado 32, qual é o menor? Porque a função se chama mínimo, é 20. Então eu vou dar Enter e a resposta tem que ser 20. Observa comigo ali aparecendo 20 como resultado.
Então é muito importante que a gente saiba dessas dicas para a função mínimo, que a gente saiba que ela retorna o menor valor dos seus argumentos ou intervalo. E agora sim a gente pode resolver, sim, como sempre, uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da questão que diz assim: considerando o LibreOffice Calc em português, qual será o resultado da resolução da expressão a seguir? Igual mínimo, abre parênteses, 3 acento circunflexo 2, ponto e vírgula 3, asterisco 3, menos 1, fecha parênteses. Letra A, 2, letra B, 3, letra C, 4, letra D, 8, letra E, 9. Para responder essa questão, pessoal, vamos pegar aqui só a fórmula e lembra que quem separa argumento é o ponto e vírgula, então nós temos que resolver argumento por argumento. Esse primeiro argumento diz 3 acento circunflexo 2, que significa 3 no expoente 2, e 3 no expoente 2 é 3 multiplicado por 3, que dá 9. Aí o outro argumento diz 3 asterisco 3 menos 1, quer dizer, é 3 multiplicado por 3 menos 1. Então vamos resolver lá passo a passo. O primeiro argumento, como eu disse, é 3 no expoente 2, que é 3 multiplicado por 3, que dá 9. Tá ali, já botei para você substituir por 9. O segundo argumento diz 3 multiplicado por 3... 3 multiplicado por 3 é quanto? É 9. Menos 1 dá quanto, pessoal? Dá 8. Então vai ficar 9 menos 1, resultado 8. Então o primeiro argumento dessa função mínimo é 9. E o segundo argumento é 8. E a função mínimo retorna o menor valor. Entre 9 e 8, o menor valor é 8. Por isso, esse é o resultado que nós temos que procurar lá na questão. E essa opção nós encontramos na letra D de Dinamarca, como sendo de fato então o gabarito e a resposta da questão 8. Certo, pessoal? Mais uma função importante estudada aí. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal e lembra também de deixar comentários dizendo o que vocês estão achando dessa série de aulas. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!